Esse webinar vai ficar gravado no YouTube até domingo agora. Depois eu vou tirar ele do ar e vou lançar para uma outra plataforma nossa. Então, muito boa noite a todos. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais. E aí vocês podem ficar à vontade aí com o microfone, tá? Para fazer as suas contribuições, dúvidas, comentários. Como a gente já tinha colocado lá no Telegram, né, no Instagram fora, eu separei esse webinar. Na verdade, eu fiz uma enquete lá, perguntando para o pessoal o que eles queriam que a gente tratasse, né, de análise de sensibilidade ou de RS2 aplicado aí à estabilidade de taludes e acabou ganhando, né, o RS2. Então, vocês estão vendo a tela compartilhada direitinho aí, não estão? Acho que o Sami caiu, agora mesmo e volta aqui. E aí, a gente vai, então, discutir um pouquinho sobre esse software, tá certo? Eu não sei se vocês já tiveram algum contato, mas é uma ferramenta aplicada aí, né, pela metodologia de elementos finitos, e você pode trabalhar tanto com uma abordagem de análise tensão-deformação, seja em função do peso próprio do maciço, seja em função de acréscimos de tensão, de carga, ou pode trabalhar também, né, entre as várias funções aí que o software tem, com uma análise de estabilidade a partir de uma técnica da redução da resistência ao cisalhamento. Então, tudo que você faz lá no slide, aquela análise de estabilidade que você faz por método de equilíbrio limite, você também consegue fazer por método de elementos finitos ou tensão-deformação aqui no RS2. Eu não sei se vocês já tiveram contato, mas caso ainda não tiveram e desejam trabalhar, né, desejam explorar um pouquinho a ferramenta, a Rock Science tem a versão de avaliação dela. Então, se vocês quiserem solicitar, ó, só vocês virem aqui no site da Rock Science, né, rockscience.com. Aí aqui em produtos, vocês conseguem verificar o que eles têm lá de softwares, ó. Então, tem aplicado a estabilidade de taludes, projeto de escavação, né, ferramentas aqui de geotecnia. E aí, a gente pode vir em Slope Stability, que você vai ser encaminhado para os softwares que trabalham com essa parte de estabilidade de taludes. Ó. Slide 2, Slide 3, RS2, RS3, Rockfall, Rockplane, cada um com uma aplicação diferente, né? O Slide 2 trabalha com análise de estabilidade por equilíbrio limite. Slide 3, a mesma coisa, a diferença aqui é que um é 2D e outro 3D, né? O RS2 tem essas aplicações que a gente comentou, RS3 é para 3D, e você tem outros aqui, ó, simulação aí de queda de blocos, ruptura planar, é esse Rockplane, o Rock Topo é para ruptura por tombamento, Suede ruptura por cunha, entre outros, tá certo? Ó. Então, o que você pode fazer para pedir a sua versão de avaliação? Você vem aqui em Free Trials, e aí ele vai te mandar para uma página onde você vai preencher um formuláriozinho aqui, ó. Aí, ó, ele fala, né, a Rock Science fornece essas licenças aí estudantis, né, para todos os softwares. Então, por favor, preencha o formulário abaixo e um representante da Rock Science irá entrar em contato, né, o mais breve possível aí para te passar essa licença de avaliação. Você vai colocar aqui, ó, eu estou interessado em uma versão para propósitos comerciais ou propósitos educacionais. E lá na frente você preenche os dados da sua empresa, da sua instituição, tá certo? Ó, ele fala, né, que a sua versão ou essa versão de avaliação, ela é sensível ao tempo, ou seja, ela expira. E para isso, você precisa falar quando que você quer começar a utilizar o software. Se você quer utilizar agora, aí eles têm aí 2, 3 dias para entrar em contato. Geralmente é assim. Quando eu pedi a minha versão do RS2, dentro de 3 dias eles já tinham entrado em contato comigo, já mandando aí o acesso, a chave, né? Que é o Product Key lá para entrar, para fazer o reconhecimento. Ou você pode colocar a data que você quer fazer
essa, essa utilização, né? Eu quero começar utilizando segunda-feira da semana que vem. Então, coloca aqui a data, ó. Informações pessoais, né? Ó, nome, primeiro nome, último nome. E aí ele pede aqui, ó, o endereço de e-mail da sua companhia. É empresa? Coloca, né? É universidade? Mesma coisa. Informações aqui da companhia, ó, o nome, país, né? O endereço, cidade, estado, CEP. E se tiver um site, você coloca aqui também. Aí ele pergunta aqui embaixo, ó, qual que é a aplicação, né? Você quer utilizar o software para qual aplicação? Aí tem para barragens, aterros, escavações, mina, né? Mineração, muros aí reforçados e por aí vai, né? Se eu vier aqui, por exemplo, em Slope Stability, ele já me mostra, né, os principais softwares para análise de estabilidade, ó. O que que a Rock Science libera? Ela te libera até 4 versões, né? Até 4 trials aqui, ó. Então, eu te aconselho a pegar o RS2, né? Se é o seu caso, o RS3 também, você até consegue ver essa diferença aí do 2D e o 3D, e também o Slide 2, para quem nunca teve contato, é bacana porque a parte de estabilidade de taludes que você faz no RS2, você também faz no Slide 2, né? Ó, então, esses 4 aqui daria para você brincar bastante dentro de 15 dias. Mas tem outros, ó. Você tem aqui o DIPS, para quem já é da parte de mineração, né? O DIPS é pau para toda obra, porque ele começa trabalhando com análise cinemática. Eu não é, Sami? Já mexeu com o DIPS É, também? eu aprendi na universidade. Aham, Ó, ela, hein? Mileno Sabino Lana, que me deu aula de estabilidade técnica de escavação de mina subterrânea. Aham. Ela que ensinou a usar o Gypsy. A Milene, eu lembro de professora Milene. Fala, Felipe. É, Mas você sabia que você Boa pode noite, pegar. Eles, senhores. eles te dão todos os softwares. Se você pedir de 4 em 4, eles liberam todos. Eles liberaram para mim, Ah, a Rock é? Size, todos. Você fez mais de uma solicitação. Eu fiz uma na hora que eu respondi, aí eu pro cara no e-mail, eu pedi, ele falou assim, não, tudo bem, aí liberou todos. Aham. Para eles é Eu muito está, negócio. mas tem Aham. muita coisa que você não usa. Tem uma parte de escavação de mina subterrânea, de escavação subterrânea aí, acho que é o Ansued, É no Ed. Anued, tem Aham. esses daí que Isso eu só é usei na só para que graduação também. é só quem mexe mesmo com túnel, essas coisas. Pois é. E aí, o que que o pessoal muito da mineração, né, da geologia faz bastante é utilizar o DIPS para análise cinemática, e aí quando envolve, eles têm parâmetros aí que podem ser utilizados para equilíbrio limite, aí a galera entra, né? Por exemplo, o DIPS te dá lá uma condição de você verificar se é possível acontecer ruptura planar, tombamento, cunha. Se você viu que é possível ruptura planar, você pode entrar e trabalhar aqui em equilíbrio limite com o software de ruptura planar, que é o Rockplane, né? O Suede aqui para ruptura por cunha, como a gente comentou. Então, depois que você vai escolher esses softwares, você pode clicar aqui, ó, eu aceito receber e-mails, né? Para quem gosta aí de receber informação, eu recebo e-mail todo dia, né? De Rock Science, de um monte de site aí. Na hora que eu estou de saco cheio, eu vou lá e desabilito, né? Peço para descrever. E aí aqui você faz o seu requerimento. Eles são bem rápidos para responder. Essa questão aqui de eu quero, né, agora, ela não funciona muito bem, porque depende de um representante físico, né? Não é nem um robô. Mas eu tive a resposta na mesma semana, quando eu solicitei. Tá certo? Bom, então, sem mais delongas, né, deixa eu abrir com você aqui o software, o RS2. Quem já mexeu com o slide vai ver que ele tem uma interface muito semelhante ao do slide, principalmente como os dois, né, eles são atualizados periodicamente. A Rock Science já falou que ela não pretende trabalhar com uma nova versão de um software agora, né, o slide lá está na versão 9M+. O RS2, se eu não me engano, mesma coisa, andando alinhado. Eles não vão criar uma nova versão, mas eles vão continuar atualizando a versão atual.
Quem já pegou lá o slide 6 e pegou o slide 9, né, o M Plus agora, você vê que muitas ferramentas foram adicionadas, principalmente na parte de estatística, e o RS2 é a mesma coisa. O slide 6, ele é contemporâneo do Phase, que é o antigo RS2, o Phase 2. Quando você veio para a versão 7, 8, aí ele já foi caindo para o novo nome, né, RS2, que trabalha, como a gente comentou, com essa abordagem de elementos finitos, certo? Bom, então, só caminhando com vocês aqui, ó, tem todas essas abas, né, as primeiras que você tem em todo o software aí, ó, AutoCAD, SketchUp, entre os vários outros, de arquivo, edição, visualizações, né, essas questões padrões aí. Eu não vou entrar, né, a gente nem tem tempo hábil para isso, não vou entrar em cada aba especificamente, mas se você já tem esse contato com a Rock Science, você já deve ter reparado que o coração de qualquer software aqui, ó, ele está baseado em basicamente 3 dessas abas. A análise, onde a gente vai fazer todas as configurações iniciais do software, ou da análise em si, né? Boundaries, onde você entra com uma geometria, ou você pode inserir, né, importar uma geometria também, e propriedades. Aqui em Properties você vai configurar todas as propriedades aí das suas camadas, seja de solo, rocha, né, o que for. Bom, e aí o que vai acontecer é o seguinte, aqui em análises a gente tem a opção de configurar o nosso projeto, e você vai ver opções aqui de tipo de análise, né? Análise aí no plano, em 2D, análises aximétricas, aplicações de propriedades viscosas, muita coisa que já é atualização. Lá no Phase não tinha essas opções. Você consegue aqui fazer um traçado de um perfil dentro do software, entrando aí com furos de sondagem, fez lá um monte de sondagem rotativa, sondagem mista, o SPT, né, que seja, você consegue traçar isso aqui dentro do software. Até então, isso era feito só na versão 3D. Por quê? Porque para você ter um perfil bacana, né, você ter um modelo geotécnico legal, você entra com esses furos de sondagem e o software interpola. Na versão 2D, com esse item aqui, Soil Profile, a gente também já consegue fazer isso, né? Até fiz um há poucos dias, ele casa bem legal com aquilo que você faz no AutoCAD, faz na mão, né? Tem outros softwares para fazer isso também. Eu posso trabalhar com estágios diferentes. Então, vamos supor que a gente esteja simulando aí uma escavação, né? Vou simular um túnel, por exemplo. Você consegue fazer as análises aqui de tensão, deformação antes da escavação, depois da escavação, colocando lá um arco metálico, todo o escoramento, isso é bem bacana. E outras informações gerais. O mais importante para quem quer utilizar essa ferramenta para fins de análise de estabilidade, chegar num fator de segurança, é esse último item aqui, ó, Strength Reduction. O que o software faz? É um software de elementos finitos, mas ele tem uma configuração de buscar um fator de segurança. Que fator de segurança é esse? Na verdade, é o chamado fator de redução da resistência ao cisalhamento. Ele pega lá os seus parâmetros de resistência e vai reduzindo até uma possibilidade de ruptura. E aí ele vai buscar o menor fator de segurança para aquela sua análise. Você deve estar se perguntando, tem como comparar essa resposta do RS2 com o slide? Tem, e é muito bacana, cara. Vou dar uns exemplos aqui, ó, do que a gente consegue fazer, do que a gente consegue comparar o tempo todo. Então, isso aqui, se você quer fazer análise de estabilidade, essa parte de redução da resistência, né, nessa última aba, você tem que marcar. Caso contrário, você vai rodar uma análise e ele vai te dar só parâmetro de deslocamento, deformação, né, de tensões. Beleza. O que a gente faz na sequência é entrar com uma geometria, né? Pensa aí, o que a gente precisa para poder rodar uma análise de estabilidade? Preciso da geometria, preciso fazer essas configurações iniciais, preciso dos meus materiais, né? Então,
Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, uma geometria externa, ele vai me dar a possibilidade de desenhar. É igual lá no slide. Primeiro você desenha uma geometria externa, depois vem fazendo o contorno dos seus materiais, né? Só que o slide direto, ele já te define os limites da sua análise. Então, todas as superfícies de ruptura vão acontecer dentro desse intervalo do meu modelo. No RS2, não, eu tenho que definir esse intervalo. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando aqui com uma malha de elementos finitos. Então, deixa eu só desenhar aqui um taludezinho, ó, bem simples, 40 metros de comprimento aqui, uma altura de mais ou menos aí uns 25. Ó, você pode fazer isso com o cursor, pode fazer isso com uma importação diretamente do AutoCAD. Ó, então, ele é bem simplesinho, né? Bem fácil de mexer. Ó. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem ligar o microfone aí e falar. Então, isso aqui, ó, é uma geometria que eu acabei de traçar manualmente, né? Ponto a ponto aqui no slide. E se eu quisesse importar um arquivo de AutoCAD, você consegue importar aqui, ó, em DXF. Você só tem que gerar esse arquivo lá no AutoCAD, né? Quem trabalha aí em mineração, por exemplo, né? Alguma empresa, até mesmo para que trabalha mais com barragem do que com cava, né? Mineração em si, tem lá um setor de topografia e aí o setor é responsável muitas vezes por te passar esse perfil topográfico, né? Às vezes ele mesmo, que já faz o casamento lá com o geológico e geotécnico, passa as camadas, e você vai importar isso aqui, seja para o Slide, RS2, esses softwares aí. O pacote da GeoStudio faz isso, se eu não me engano, o Plaxis faz, aqueles softwares da Itasca, e os da Rock Science, mesma coisa. Qual que é o problema todo? O problema é que se esse seu modelo, essa sua geometria lá no AutoCAD não estiver muito bem fechada, tiver um milésimo de nada lá aberto, linha com linha que não cruzou, ele não importa de jeito nenhum aqui para o software. Então, dá mais trabalho lá dentro do AutoCAD do que aqui no software propriamente dito. E outra coisa bacana também é que você pode importar um arquivo de slide. Qual que é a diferença? Se você pega lá o slide e coloca geometria, os seus parâmetros, né, de resistência, mais parâmetro físico, propriedade física, peso específico não saturado, saturado, enfim, você vai chegar no fator de segurança. Quando você faz essa importação aqui para o RS2, o que você tem que colocar de dado a mais? É parâmetro de deformabilidade. Então, tem que ser coeficiente de Poisson, módulo de elasticidade, ele me dá a possibilidade de entrar com esses parâmetros, assim como os de resistência também, de pico e também residuais, então coisas que o slide não trabalha. Não faz sentido para o slide, por exemplo, você ter parâmetros de deformabilidade. A abordagem dele é de equilíbrio limite, né? Bom, mas aí, enfim, depois que eu defino aqui, ó, por exemplo, a minha geometria, né, posso até colocar uma outra camada aqui, ó, a gente vem em Additiva, né, adiciona uma nova camada aqui, ó, em função aí do seu perfil, ele vai falar o seguinte, eu preciso gerar aqui uma malha de elementos finitos. Se a abordagem do software é essa, eu preciso gerar essa malha. Não sei se vocês já tiveram, né, algum contato aí com a teoria do método de elementos finitos, que começa lá atrás, né, para o pessoal das graduações aí em engenharia, já começava lá em terceiro, quarto período, quando você fazia aquelas disciplinas de mecânica, e depois vinha, né, resistência de materiais. A abordagem é aquela, aplico lá uma força, uma tensão em um determinado ponto, qual que é a deformação, qual que é o deslocamento. Isso traduzido aqui no RS2 é essa abordagem de elementos finitos. Então, para isso, eu preciso gerar uma malha desses elementos. Ó. Vem aqui em configurações de malha, né? Mesh Setup, e ele vai me dar duas ou mais, né? Na verdade, mais opções aqui de tipo de malha. O que seria essa malha? Seria eu pegar essa minha geometria e discretizar, colocar N, né, elementos finitos aqui dentro. O que é um elemento finito
nessa biblioteca do software. É um triângulo de 3 nós, um triângulo de 6, um quadrilátero de 4 nós, um quadrilátero de 8. Se eu pegar, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, triângulo de 3 nós, ele me pede aqui, ó, qual é o número aproximado de elementos que você quer colocar aí no seu modelo. Eu vou colocar 1000 aqui só para você poder ver essa interface, ó. Eu vou discretizar. O que que é isso? Ó, ele já vai entender onde que eu vou colocar, né? Onde que vai ser os meus nós do contorno, e depois eu venho e gero uma malha. Então, olha que bacana aqui, ó. Tudo que vocês estão vendo aqui são triângulos de 3 nós, ó, onde eles têm esse contato, né, com os outros elementos, ó, 1, 2, 3 nós. Se eu peço aqui um triângulo de 6 nós, olha o que que ele vai fazer. Ele vai colocar um nó intermediário, ó. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? É um nó intermediário em cada um. Olha lá, ó. Ah, se eu voltar aqui na malha e colocar um quadrilátero de 4 nós, ó, tá lá os seus quadriláteros. Quero colocar um de 8 nós. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí é uma questão, eu não diria tanto de preferência do usuário. Você pode até entender, né, como de preferência, mas é uma questão de teste. Não tem como a gente falar em uma abordagem de elementos finitos e não falar no chamado estudo de convergência de malha. Meu doutorado foi só em cima disso aqui, fiz mais de 500 análises, pegando lá RS2, pegando slide, fazendo comparação. E aí o que acontecia é o seguinte: se você não tiver uma malha bem definida, você vai ter as respostas mais diversas possíveis e essa resposta pode não te dizer nada. Então, por exemplo, ó, qual que é o significado da coisa aqui, né? A gente aí, lá da geologia, das engenharias, estudava lá na mecânica um apoio de primeiro gênero, de segundo gênero, né, engaste. Se você for analisar esse desenho que a gente simplesmente traçou aqui e definiu a malha, o software não sabe que isso aqui é um talude. Por quê? Porque talude, ele está lá para deformar e está lá para romper, né? Na verdade, não é essa a intenção, mas ele pode romper. E como é que eu sei que isso não tem como acontecer aqui dentro do software? Porque cada ponto, cada nó que eu tenho aqui nos meus contornos, eles estão bloqueados. Eu bloqueei o movimento ó, em X e Y, né? Então, para que eu possa falar para o software que eu quero que isso aqui seja um talude, toda essa minha superfície aqui do talude, ela tem que estar com o movimento livre. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui em deslocamentos, né, displacements, e você vai ter aqui, ó, restringir só na direção X, restringir em Y, restringir em XY, restringir normal ao seu plano, ou um movimento livre. Eu quero liberar. Quando Conceito de F2 mesmo, né, Oclin? Exatamente, cara. Quem já mexeu com F2 lá em teoria das estruturas, resistência de materiais, o conceito é a mesma coisa. Começa com essa parte de vinculações, né? Primeiro gênero, segundo, enfim. E aí, quando eu venho aqui, ó, em liberar, né? Ele vai falar o seguinte, ó. Seleciona para mim um modo que você quer fazer essa liberação. Olha o meu cursor aqui, ó. Onde eu clicar, ele vai liberar. Só que ele pergunta, você quer liberar o segmento de um contorno ou você quer liberar um vértice ou um nó? Então, como a gente está aqui ó, com toda essa face do talude presa, né, bloqueada, restringida ou restrita, perdão, eu posso clicar aqui em segmento e aí eu vou clicando aqui com o cursor. Mecânico mesmo, manual. Aplico, fecho, pronto. Agora o software entende que isso aqui é um talude. E por desencargo de consciência, você pode inclusive até bloquear, né, esse último nó de cada lado aqui que ficou liberado. Ó. Posso vir em displacements e vou bloquear. Ó, mudo aqui para um vértice ou um nó. Ó, esse
apliquei, pronto. Agora, o que que vai acontecer? Toda essa minha região aqui, ela pode deformar e pode romper. Essa é a grande crítica do método de equilíbrio limite, né? Ele te cospe lá um fator de segurança, você precisa analisar. Agora, em relação às deformações, pô, você pega um monte de barragem, um monte de mina, cava a céu aberto aí que tá deformando há anos. Agora, aquela porcaria uma hora vai romper. Quando que vai ser isso? Vai ser só quando eu atingir lá um fator de segurança igual a 1? Não necessariamente. Essa é a crítica, porque equilíbrio limite não leva em consideração esses parâmetros de deformabilidade, né? E pela aquela teoria lá da resistência de materiais, a gente sabe que o material vai ter o seu comportamento, seja ele elastoplástico, e uma hora a casa cai, né? Uma hora ele vai deformar até ele romper. Bom, beleza. O fato é, se você pegar aí uma série de literaturas, né, desde 1980 até 70, o método de elementos finitos ele é da época, ele é da década de 60. Os primeiros estudos foram feitos lá aplicados a barragens, né? E muita gente acha que não, foi aplicados a estruturas. Não foi. Se você pegar esses estudos desde essa época, você vai ver que tem muita literatura, inclusive tem um tal de Burman et al., né? Uma galera lá, Burman e uns outros autores, eu até tenho essa referência na minha tese, e eles falam, eles mostram um negócio que eu vi na raça, que é parâmetro de deformabilidade, por incrível que pareça, influencia muito pouco no fator de segurança, naquele valor lá, fator de segurança. Tanto que quando você compara isso com equilíbrio limite, você vai ver que as respostas são muito semelhantes. Aí é aquela questão, né? Qual é o método de equilíbrio limite que eu estou utilizando? Qual é o método de estabilidade? É um método mais rigoroso? É mais simplificado? E qual é o tipo de elemento que eu estou utilizando também aqui dentro do software? Então, beleza. Por que que eu falei disso? Porque se você já teve a curiosidade ou já precisou trabalhar com essa abordagem de elementos finitos, você vai ver que não tem quase nada, cara, em português. Quando eu estava começando meu doutorado, precisava de artigo, precisava de material, principalmente aqui em geotecnia, eu ia achar muita coisa lá em estruturas, lá na mecânica. E aí, o que que eu fiz? Eu comprei um curso, paguei caro na época, de um professor bacana, o professor já trabalhava há muito tempo, ele é do NCE, a empresa dele, o cara prestava consultoria para a Nokia, para a Scania, simplesmente modelando em elementos finitos. E é o professor Avelino, autor desse livro aqui, ó. Foi esse aqui que me ajudou bastante na época. Ó, elementos finitos, a base da tecnologia CAE. Depois eu até mando uma foto para vocês, se vocês quiserem. Só que tudo isso aqui, ó, é aplicado aqui, à mecânica. Mas aí ele engloba muito bem a teoria de elemento triangular de 3 nós, elemento triangular de 6 nós, elementos quadrilaterais. E aí que você vai entender, né, que não basta simplesmente montar um modelinho aqui, que em qualquer tutorial do YouTube lá de RS2 você até acha como fazer, mas se você não entende a teoria. Por exemplo, por que que um elemento triangular de 6 nós, ele é melhor do que um elemento triangular de 3? Aí você pode pensar, pô, é claro que tem mais nós. Não, não necessariamente, né? Quanto mais nós você tiver aqui dentro, mais pesado vai ser o seu modelo, mais pesada é a sua análise. Eu já fiz análise com esse camarada aqui, ó, quadrilátero de 8 nós, que foi 120 horas de análise bacana. Você não faz mais nada, o computador trava à vontade, né? Você não consegue abrir mais uma página de internet que seja, e pronto, né? Esquece o computador lá, ou junta, pega aí uma sala de computação inteira, 20 computadores lá, 20 máquinas, e tenta fazer a sua análise acontecer. Então, não é porque um elemento tem mais nós que ele vai ser o melhor para sua análise, tá? Eu, por exemplo, na minha tese, eu vi que esse cara aqui, ó, quadrilátero de 4 nós, ele não é o melhor porque ele tende a dar muito erro de convergência. Agora, triângulo de 6 nós, quadrilátero de 8 nós, respostas muito boas, só que se eu não fizesse um refinamento de malha, se eu não escolhesse uma área,
né, que eu sei que a ruptura vai acontecer ali, e eu discretizasse, eu aumentasse a densidade de nós ali, podia saber que eu ia ficar perdendo tempo, o computador ia ficar só por conta. Beleza? Então, a teoria toda da coisa, né, bem sucintamente falando, é a seguinte: o que que o elemento, o que que o médio de elementos finitos vai fazer? Ele vai pegar dentro de toda essa região e vai aplicar forças. Para esse modelo aqui, ó, qual que é a força que eu tenho aplicado? É peso próprio. Então, ele pega esse peso próprio aqui em carregamento, né, em loading. Eu já configuro o software para falar que eu quero trabalhar com as tensões de campo em função da gravidade, por exemplo, e ele pergunta para mim, ó, você quer trabalhar com tensões efetivas, tensões totais, o que que você quer fazer, né? E aí o que que vai acontecer é o seguinte: o software vai aplicar uma força em cada um desses nós e ele vai medir para mim, em função dos parâmetros de elasticidade, qual é o deslocamento, qual é a deformação em cada nó. Ele vai integralizar esses deslocamentos e vai transformar isso em um deslocamento equivalente para um elemento. Então, isso é feito para esse elemento, para esse, para todos. Dessa forma, ele faz lá, né, mais uma vez, uma integral, um somatório, e converte isso aqui para os deslocamentos que vão acontecer ao longo de todo o seu maciço. Então, você vai ver que isso aqui gera uma paleta de cores lá, com cores mais quentes, cores mais frias, e você escolhe o que que você quer ver. Se você deixar pelo padrão que o software te dá, quanto mais vermelha é a cor, maiores são esses deslocamentos. E quanto mais azul é deslocamento tendendo a zero. Então, quando você faz essa análise, você já vê, ó, aqui existe a possibilidade de ruptura, que os deslocamentos estão altos e você consegue também chegar nesse fator de segurança. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone aí, ó. Bom, aí a gente tinha comentado também, né, que é tão importante quanto as etapas anteriores eu configurar as minhas propriedades desses materiais. Eu vim aqui em Properties, vou definir aqui, ó, os meus materiais, e aí ele vai ter, ó, as versões anteriores, né, o Phase, por exemplo, ele já te dava aqui 20 materiais, o slide 6, e você poderia até acrescentar mais, 500 materiais. Então, o pessoal que trabalha aí com mina, né, isso aqui não é muito comum para barragem, para uma encosta. Agora, talude de mina é batata, né? Às vezes você tem lá um talude com 30, 50 materiais diferentes. Agora, 500 eu ainda não vi, não. Já vi um desse aí, Samir? Você tem 500 materiais numa análise? O software te dá essa possibilidade. Ó, você quer entrar com quantos? E aí, por default, ele me dá aqui nessas novas versões 5 materiais, mas eu posso muito bem ir adicionando aqui embaixo, ó, quantos materiais eu quiser, né? Aqui você vai colocar o nome, né? Ó, e tem as condições aqui iniciais, ó. Qual que é o peso específico do seu material? A rigidez, ó, eu vou entrar com coeficiente de Poisson, módulo de elasticidade, a parte de resistência. Você tem aqui, ó, qual é o critério que você quer utilizar. Dá para fazer interface até com outros softwares, ó, o FLAC, o Plaxis, né? E aí eu vou separar, vou escolher o tipo de material, comportamento elástico, comportamento plástico. Quando eu venho e passo aqui para comportamento plástico, ele já vai aparecer para mim aqui, ó, os parâmetros de pico, resistência à tração, ângulo de atrito, coesão e também os parâmetros residuais. Quando você faz um ensaio de cisalhamento, né, cisalhamento direto, ensaio triaxial, você tem essa possibilidade de determinar parâmetro de pico e parâmetro residual. Se esses parâmetros forem diferentes, como na maioria das vezes, né, são, você entra com todos eles aqui, ó. E o mais importante de tudo é, se eu quero utilizar o software para fins de análise de estabilidade, para fins de chegar em um fator de segurança, essa opção aqui, ó, aplicar
A redução de resistência ela tem que estar sempre ativada, beleza? E aí você tem também a opção de propriedades hidráulicas, material drenado, não drenado, porque assim como o slide, ele também faz análise de percolação. Ele te dá essa possibilidade de trabalhar com análise de percolação. Ó, gerei a geometria, fiz as minhas restrições, né? Tudo aqui, ó, tá bloqueado, porque eu não quero ver deformação aqui nos meus contornos, eu quero ver deformação só ao longo do talude, então eu liberei essas deformações, essas vinculações, defini os meus materiais, defini a minha malha, e aí a gente está pronto para computar esse programa, né? Você vem aqui, ó, em computar, ele vai falar, ó, quer salvar o projeto? Quando eu vier em salvar, ele vai começar a fazer a computação, assim como o slide faz, né, naquela mesma interface. Todo mundo aí já trabalhou com slide? Samir, eu sei que já trabalhou, já fizemos curso. Felipe e Cristiano, já mexeram? Já sim. Já, né? Tá. Beleza. Então, a interface é bem semelhante. O que vai acontecer? A compilação aqui, ó, o tempo que vai demorar essa análise, ele vai depender de quê? Ele vai depender do tipo de elemento que eu estou utilizando, né? Então, quanto mais pesado ou quanto mais preciso é o elemento, mais vai demorar. O que eu vou fazer aqui? Ó? Separei esse aqui, essa análise com triângulo de 3 nós, 1000 elementos. Eu vou rodar só para a gente ver a questão da compilação. Ó. Vou salvar como um projeto 2 aqui. Eu já tenho esse projeto 1. E vocês vão ver a questão da compilação. Só esperar ele abrir aqui, ó. Ó, ele abre, né, essa aba da compilação. Não sei se todo mundo já fez isso lá no slide. Aqui eu tenho a possibilidade de prioridade de execução, né? Se eu jogo aqui para uma prioridade mais alta, ele vai trazer o meu esforço computacional da máquina para fazer essa análise o mais rápido. E aí você vai registrando aqui, ó, você vai vendo quanto tempo que isso aqui vai durar. Essa aqui está com pouco elemento ainda. Assim que ela me der um resultado, eu tenho que analisar qual que é a região da ruptura. Essa é uma diferença bacana no software de elementos finitos, porque quando você está lá no slide, ele te dá uma superfície de ruptura. Quando eu estou trabalhando aqui no RS2, ele me dá uma região. Ele vai me dando um degradê, uma paleta, mostrando as coisas mais frias e mais quentes. Ou seja, onde você tem os maiores e os menores deslocamentos. Pensa comigo no campo. Salvo casos aí, né, em maciço rochoso, essa ruptura em um talude, né, de solo, a ruptura não acontece sobre uma superfície muito bem definida de ruptura, é uma região, cara. E é isso, né, mais uma das críticas ao método de equilíbrio limite. Você vai ter lá uma ideia, se vai romper ou não, aproximadamente onde, se é ruptura local, ruptura global. Agora, aqui, se você está com parâmetros bacanas de deformabilidade, de resistência, você consegue identificar aí até qual que é o deslocamento máximo que vai te levar ou não na ruptura. Então, enquanto essa análise vai rodando aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos para a gente justamente ver essa questão de tipo de malha, de como refinar uma malha e qual que é o impacto. Então, peguei, por exemplo, aqui uma encosta, você tem aqui ó, um solo residual de gneiss em cima de um saprolito e aqui embaixo uma camada de gneiss e de quartzito, né? Aí eu modelei aqui dentro do RS2 com elementos triangulares. Ó. Observa, mesma coisa, né? Eu tenho sempre que definir qual que é a região que vai poder movimentar e a região ou o contorno que precisa ficar bloqueado. Aí eu fiz uma primeira análise, eu coloquei 3.340 elementos triangulares de 3 nós. De onde que vem esse 3.340? Eu não vim aqui dentro do RS2 e coloquei aqui, ó, eu quero 3.340. Não, eu coloquei 3.000.
Quando você coloca um número aqui, ó, que número que é esse? Ó, é um número aproximado de elementos da malha. Ele vai pegar aquele seu contorno com aquelas suas dimensões e vai fazer um melhor ajuste ali próximo desse número. Então, eu coloquei 3.000, ele me retornou com 3.340. Aqui, por exemplo, ó, a gente tinha colocado 1.000, ele fez um ajuste para 2.330 elementos e 1.241 nós. Se eu quiser trabalhar com um número menor ainda, mais próximo de 1.000, eu posso ir reduzindo aqui para 500, 400 e ver o que vai estar mais próximo aí desses números. Aí, beleza. Rodei, então, aquela encosta com esse tipo de elemento aqui, ó, triangular de 3 nós, que é o mais simples, né? Ele tende a ser o mais impreciso entre os 4. Aí eu tive aqui, ó, um fator de segurança de 1,8. Repara o que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui basicamente é uma análise global, né? Não dá para a gente falar em ruptura porque o fator de segurança está acima de 1. Mas eu tenho aqui, ó, um deslocamento bem nítido, né? Que pega os dois bancos dessa encosta e ele vai parar onde? Olha que bacana, cara. Até onde que vem esse deslocamento? Até o pé do talude, ó. Uma possível ruptura aqui, ó, ela sai levando, sai criando aquela protuberância, né? Lá no talude. Aí, em um segundo momento, o que eu fiz? Eu mudei de elemento triangular de 3 nós para um elemento mais preciso, que é o triangular de 6 nós. Aí, olha o que aconteceu com o fator de segurança. Era 1,8, agora ele já caiu. Aí veio para 1,7. Primeira constatação é que você pode pegar o software e fazer 200 vezes. Na grande maioria das vezes, 99,9%, você vai ver que quanto mais preciso é o seu elemento, é a sua análise, é isso aqui que tende a acontecer. Ó, o fator de segurança cai. Agora, olha o pepino. Você pega um software do nada, importa lá uma geometria do slide, por exemplo, coloca uns parâmetros de resistência e roda. Essa resposta aqui pode não ter nada a ver com a realidade. O que eu gosto sempre de fazer quando eu estou trabalhando com o RS2 e com a análise de estabilidade é rodar também uma análise no slide para depois eu poder fazer uma comparação com o RS2. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma sondada naqueles tutoriais da Rock Science. Depois eu posso até mandar para vocês também, que eu andei traduzindo uma porrada daqueles tutoriais. Um deles é até um e-book que está lá no link da bio do Instagram, né? Um e-book gratuito que eu coloquei lá, só sobre método de busca, cara. Vocês que já mexeram com slides, você deve ter visto. O que é grid search? O que é auto-refine? O que é pet search? O que é Google Search? Qual deles utilizar? São tudo métodos de busca de superfície crítica. Alguns voltados para a superfície circular, outros para a superfície não circular. E como é que eu faço uma comparação? Qual que eu utilizo? A própria Rock Science, ela vai falar o seguinte, ó, você pode comparar esses métodos, ela te dá uma listinha lá, ó, começa com esse método, depois você testa esse outro, vê como é que está a superfície de ruptura, vê se elas são semelhantes, vê se a superfície de ruptura condiz com aquilo que você está pedindo para o software, se você quer fazer em um primeiro momento uma análise mais local ou mais global, e aí você testa, né? Faz essas verificações. Não adianta nada você ter aquele fator de segurança cuspido lá. Ao final dessas recomendações, né, ela chama lá de abordagem recomendada, por quais métodos começar, ao final ela fala assim, e você também pode comparar essas respostas de fator de segurança com a abordagem de redução da resistência ao cesariamento. Isso está onde? Está aqui no RS2, que também é da Rock Science, né? Então, a gente pode fazer isso aí também, ó. Aí, beleza. A análise já terminou de rodar, daqui a pouco eu vou lá com vocês, ó. Fiz essa mesma análise no slide. Olha o que deu. Um fator de segurança de 1,92, método de Morgenstern Price. Primeira coisa que a gente vê, então, em elementos finitos, esse fator de segurança sempre tende a ser menor.
E aí, o que vocês acham? Em qual a gente poderia confiar mais? Ou qual que faria mais sentido? Ah, vai ser sempre aquele que é mais conservador, me dá um menor fator de segurança? Não necessariamente, né? Porque isso também envolve dinheiro. Quanto menor fator de segurança, mais você vai ter que gastar com estabilização, né? Na maioria das vezes. Então, não necessariamente o menor fator de segurança é o melhor para o seu projeto. O problema é o seguinte: o problema é que o slide, ele trabalha só com um tipo de parâmetro, resistência. Esse cara aqui, ó, trabalha com resistência e trabalha com parâmetro de deformabilidade. Então, você concorda comigo que ele tende a ser mais preciso? O problema todo é, da onde, Sami, que a gente consegue esses parâmetros? Eu já comentei, eu coloco isso direto lá nos meus vídeos no YouTube, Instagram fora. Eu já fui fazer uma visita, na verdade, uma parceria de pesquisa em uma mineradora aqui perto de Viçosa, e eu perguntei para eles, como é que vocês conseguem os parâmetros aqui dessa cava? Aí eles falaram, ó, a gente tem uma outra cava a 50 quilômetros aqui da mesma empresa e a gente viu que é o mesmo complexo geológico, mesmas rochas, né? O perfil é muito semelhante. Então a gente faz uma bateria de ensaio para essa lá dos 50 quilômetros e traz para cá. Ó, então vamos voltar aqui, ó. Fator de segurança 1.7, beleza, né? Então mudei o elemento, melhorei o elemento, reduziu aqui o fator de segurança. Tá. Quando você compara isso aqui com o slide, pensa comigo. Isso aqui é 1.9, né? Vamos arredondar aí em função das normas que você tem que trabalhar, e a maioria delas trabalha com uma casa decimal e pronto. 1.9 em equilíbrio limite, até então 1.7 em elementos finitos. Quase, vamos falar assim, é quase a mesma coisa, principalmente porque está aqui, está estável, né? Então, se você for pegar aí, ó, o fator de segurança mais alto aí, né, para algumas normas, por exemplo, a NBR 11682, de estabilidade de encostas, a de barragens também de mineração, 13028, maior lá, 1.5, né, para questões envolvendo percolação, envolvendo reservatório vazio, por aí vai, né? Você vai ver que atenderia, estou acima do meu máximo aqui de 1,5, né? Então, entre aspas, está próximo, não é o mesmo fator de segurança, mas está próximo. Só que a gente fez dois testes, né? A gente começou aqui com o fator de segurança alto no equilíbrio limite, e quanto mais a gente for refinando essa malha aqui, ó, a tendência é que ele caia mais ainda. Então, beleza. O que eu fiz depois? Ó, não sei se vocês já verificaram isso, né? Se alguém já mexeu com RS2, tem como a gente pegar aquela superfície lá do slide, ó, olha ela aqui, ó, e importar para dentro do RS2. Isso aqui é bacana. Você verifica que está muito semelhante, né, cara? Ó, a região de ruptura, ela está pegando acima dessa camada aqui, ó, e vai. Então, a posição não é exata. Agora, que tem uma semelhança muito grande até no formato, tem. Então, aqui a gente estaria falando de quê? De uma ruptura global, né? A primeira análise nossa seria uma ruptura global se viesse, né, ter um fator de segurança baixo. Aqui está alto. Aí, beleza. No segundo momento, o que eu fiz? Eu refinei essa análise dentro do RS2. O que é você refinar? É você escolher uma região de interesse, já que eu sei que essa vai ser a minha região de ruptura, eu vou concentrar o maior número de elementos aqui. O restante não me interessa, eu poderia até fazer um corte, né, nesse modelo aqui, ó, porque o deslocamento é basicamente zero. E aí, vamos lá, deixa eu abrir com vocês aqui o RS2 de novo para a gente ver isso. Ó. Aquela análise terminou, eu vou computar, vou interpretar aqui, vou ver qual que é esse resultado, né? Ó. Mesma coisa, né? Interface muito semelhante lá com a do slide. Eu peço aqui para ver os deslocamentos totais, a princípio, e olha o que ele mostra para nós, ó.
existe aqui, ó, uma possibilidade de ruptura global, né? Estou vendo aqui que tem deformação, tem deslocamento, só que a concentração maior, olha só, ela é aqui nesse banco superior. Então, eu acredito que quando eu começar a refinar essa análise, a tendência seja que a ruptura seja local. Então, o que você pode fazer? Você pode exportar esse arquivo para o slide, fazer uma comparação, porque o slide é rápido. A gente está com dois extremos aqui, ó. Um software que descarta parâmetro de deformabilidade, que é o caso do slide, só que ele é mais rápido. Pô, e o método de equilíbrio limite ele vai perder campo para o método de análise de tensão e deformação? Eu tenho minhas sérias dúvidas, tá? Tem muita gente aí que bate o pé com o avanço da tecnologia, com computador de última geração, o método de elementos finitos vai dominar. Eu não sei, não. Para a questão de estabilidade da luz, eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque o equilíbrio limite funciona e muito bem. Ele vai te dar dados lá de deformação? Não. Se amanhã norma X, norma Z, começar a exigir essas análises, aí a gente começa a entrar em uma questão aí, seja ela burocrática, capitalista ou como você queira entender, coisa que o slide até então não faz, né? Essas análises de tensão e deformação para fins de estabilidade de taludes. Mas até então, ele é rápido. Enquanto você vai estar com uma análise aqui, ó, demorando lá 2 minutos, 5, 30 minutos, 2 horas, o slide, em poucos segundos aí ele já fez, né? Ô, Mas, Klinger, oi, só te interromper um minuto. Vendo essa análise e essa área crítica nessa crista, eu consigo inserir, por exemplo, uma trinca consegue, de retração para uma possível análise, porque aí possivelmente poderá ocorrer, né? consegue, exatamente. Você consegue inserir a fenda de tração, igual o slide faz, você consegue entrar com ela aqui também, né? Ó, além dessa questão de deslocamento total, você consegue ver aqui, ó, tensão efetiva, né, os campos aí de tensão, questão de podopressão, se for o caso, né, se for a sua análise. Aí, beleza. Vamos fazer o seguinte, eu vou exportar esse arquivo lá para o slide, e aí a gente faz uma comparação com o slide também. Ó. Vou exportar ele aqui. Ele vai me dar uma mensagem ali falando que tem função lá no slide, que tem função aqui no RS2 que o slide não suporta, tudo bem, eu consigo conviver com isso. E aí vou fazer essa análise lá e ver o que vai mudar, né? Tá abrindo. Enquanto isso, olha aqui, ó. Essa questão do refinamento é justamente você definir a região e trabalhar em cima dela. Quando eu fiz esse refinamento, olha o que aconteceu. Ó. Aquilo que eu achava que antes seria uma análise global, agora com o refinamento, os deslocamentos estão muito mais para uma análise local, né? Ó, pegando só nesse banco superior. Por quê? Eu refinei agora a minha análise. Tudo que estava aqui para baixo, ó, podem ser elementos maiores que eu não tenho muito interesse neles. Por quê? Porque o deslocamento aqui é praticamente zero. E você fica nessa. E aí, é local, é global? Quando o fator de segurança está lá para cima, igual aqui, ó, 1,75, né? O que aconteceu? Ele estava em 1,7, agora ele aumentou um pouquinho, né? Quando o fator de segurança é muito baixo, você fica naquela. E aí, vai ser ruptura global, local? Por isso que a gente tem que saber até como tratar com esses elementos aqui dentro do software. Deixa eu só pegar no slide aqui, vou abrir esse arquivo. Vai estar aqui, ó, projeto 2. Ó, o que ele me importa? Ele me importa a geometria, e aqui eu já tenho os meus limites, ó. É assim que o slide trabalha, né? Limite da esquerda, da direita, eu faço as minhas configurações iniciais, o webinar é para ser de RS2, né? Mas é bacana a gente ver essa comparação.
Vou colocar só o método de Morgenstern Price aqui, ó, para ser mais rápido. Vai romper, né, da direita para a esquerda. Venho nas configurações aqui de superfície. Você tem vários tipos aqui, né, ó, circular ou não circular. A Rock Science fala, começa com o Google Search. Se você está com a versão 6 do slide, pega lá o Auto Refine e vai testando. Faz uma otimização de superfície, ok. Os materiais. O que o slide não trabalha é com parâmetros de deformabilidade, ó. O que ele me dá aqui, ó? Só parâmetro de resistência. E aí você vai escolher o método, Marcoulomb, Barton-Bunds, resistência infinita, drenada, não drenada, Roque-Brown e por aí vai, né? Então, o parâmetro ele também já me importa. Eu não vou mexer nesses parâmetros, eu vou computar e ver qual vai ser a resposta que ele vai me gerar. Ele já está computando para mim aqui, aumento minha velocidade de execução e vamos ver o que vai dar isso aqui, ó. Começa a convergência, 1.5, e aí ele vai caindo. Quanto que tinha dado aqui no RS2? 1,68. Então, lá no slide eu já estou começando com um fator de segurança menor. O que isso tende a mostrar para a gente? Que quando eu começar a refinar essa análise, o fator de segurança, com certeza, ele vai tender a cair. E vai tentar convergir para isso aqui, ó, 1,46 mais ou menos. Ó. Vamos para hoje, de preferência. Olha lá, ó, aquilo que a gente já imaginava, ó, uma ruptura, né, ou uma análise, no caso aqui, local, e aí o fator de segurança de 1,47. O mais bacana, o que meu olhinho até brilha, né, brincando com isso aqui, eu sou igual menino para isso aqui, cara, mexer com software dentro da profissão da gente, quando você consegue enxergar o que a teoria, né, tá trazendo ali dentro, é bacana demais, ó. Eu consigo importar essa geometria dessa superfície de ruptura aqui para dentro do RS2, ó. Então, o que eu fiz? Cliquei com o botão direito aqui na superfície, vim em Copy, Slide Modeler Format, e aí aqui dentro do RS2, eu venho em Edit, Path from Slide Interpret. Olha lá. Olha o que você vê aqui, ó. É muito semelhante à questão de que a ruptura, a superfície de ruptura está no último banco, e você está tendo aqui uma maior, né, região, concentração dos deslocamentos. Ó. Você até vê a escala aqui. Ó. Então, eu consigo até simular um deslocamento. Olha que legal. Ó. O software tem essas ferramentas. Ó. Ele te mostra a direção de ruptura, ó, te mostra a deformada. Olha que bacana. Ó. Por que esse ponto aqui não deformou? Porque está travado. Né? Igual o Felipe falou, é um F2 purinho. Aqui que você faz no F2, onde você trava, onde você libera, ele está mostrando aqui. Ó. Beleza. Então, você repara o seguinte, vamos supor que a gente poderia assumir, né, que nessa região aqui amarela, laranja, estão, obviamente, os maiores deslocamentos, né, mais vermelho está o maior deslocamento aqui. Quanto mais eu começar a refinar essa análise, existe a tendência dessa região mais quente ou mais crítica se assemelhar mais com essa superfície de ruptura. Não dá para falar a ferro e fogo que essa superfície de ruptura é a mais representativa, porque você tem outros métodos lá, Spencer, Jambu, Corps of Engineers, que por mais que eles te deem um fator de segurança próximo, essa superfície aqui ela tem uma pequena diferença. É por isso que eu defendo muito essa abordagem de elementos finitos. Ó. Ele vai tender a te mostrar uma coisa que é mais realista com aquilo que acontece lá no campo. É uma região de ruptura e não uma superfície. Né? Só que, por outro lado, você tem que ter o quê? Os parâmetros corretos. Não adianta nada eu pegar uma bazuca para destruir uma casa, sendo que eu estou usando balas de 38, né? Então, não adianta nada. Bom, então, beleza. Deixa eu voltar aqui na apresentação
Vai mostrar para vocês essa questão do refinamento. Ó, como é que é isso aqui dentro do RS2? Eu já sei que essa região aqui está, a princípio, sendo a região mais crítica. Então, como trabalhar com essa questão do refinamento? O que que eu te aconselho? Faz uma análise com poucos elementos, elementos mais simples, ou seja, uma análise mais rápida, e depois você vai refinar. Como que eu refino isso aqui no software? Eu vou em Boundaries e vou adicionar uma nova camada para refinar só naquela camada. Ele vai sumir com a minha malha, não tem problema, depois eu entro com ela de novo. Eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Eu vou separar aqui dentro do meu modelo para essa região ficar mais condensada com os meus elementos. Então, o que que eu posso fazer? Agora eu volto na minha malha, venho aqui em configurações, vou trabalhar com a malha graduada. Venho em configurações avançadas e adiciono uma região de malha. Ó, clico aqui, aí eu venho e adiciono essa nova região. Ele até muda o meu cursor. Eu cliquei e o que que vai acontecer agora? O software tem um chamado fator de gradação. O que que isso representa? Olha esse 0,1. Quer dizer que o número de elementos que eu tiver dentro desse meu modelo, dentro desse meu talude, ele vai convergir, o software vai convergir esse número para ter uma densidade aqui dentro 10 vezes maior. E aí eu posso escolher até qual que é o comprimento médio, né, do meu elemento. É 1 metro, 2, 3. Então, posso colocar, por exemplo, aqui, ó, 1 metro. Aí eu discretizo, gero a minha malha. Olha só, olha como é que eu tendo a deixar uma coisa mais rápida e mais precisa. É nessa minha região de interesse que eu estou com o maior número de nós. Então, ele vai aumentar a precisão ali e tender a me dar os deslocamentos mais verdadeiros e também o fator de segurança real. Enquanto esse restante aqui, ó, não me importa muito. Se você for consultar lá a teoria, né, dos elementos finitos, você vai ver que não é bacana você ter um gradiente tão considerável aqui de tamanho desses elementos. Então, o que que a gente poderia fazer para evitar isso? Você poderia cortar o seu modelo, ó, poderia apagar aqui, ó, esse ponto. Ó, vamos voltar aqui no meu desenho. Ó. Apaguei aquele ponto, posso apagar esse ponto aqui, posso apagar ou mover esse ponto aqui, ó, para ele limitar o meu desenho. Ó. Com isso, o que que eu estou fazendo? Eu estou cortando o meu modelo, só que você tem que tomar cuidado para isso não atrapalhar nas suas camadas, né? Aqui para dentro também. Depois eu vou, gero uma malha, tá? Se tiver muito rápido para vocês, aí vocês me falam, porque tem muita coisa que eu queria mostrar, mas o tempo é curto. Mas olha lá, ó. A minha região de ruptura aqui, ó, ela está bem mais discretizada. Então, com isso, eu ganho tempo. Isso é o tal do refinamento de malha. Você atacar com uma densidade na região de interesse. E aí eu vou te mostrar mais exemplos aqui, ó. O que que eu fiz? Refinei, né, aquela encosta inicial. Olha o que que veio para o fator de segurança agora, 1,69. Então, ele tinha ido para 1,7 naquela análise mais global. Depois, eu verifiquei aqui uma possibilidade, né, de os maiores deslocamentos aqui, mais no último banco, o fator de segurança subiu, porque agora eu estou mexendo com uma outra taxa de elementos, né? E quando eu comecei a atacar em cima dessa taxa, a discretizar mais a malha, o fator de segurança voltou a cair de novo, veio para 1,69, é o mais baixo de todos esses que a gente apresentou. Então, você fica naquela, será que eu comecei lá com um fator de segurança de 1,8, 1,7, eu posso chegar a um fator de segurança que é menor até do que o meu limite de norma? Pensa na questão aí, ó, você está com uma primeira análise com um elemento lá que te dá um fator de segurança de 1,3 e você vai convergir nesse modelo até que ele chegue em um fator de segurança de 0,9 e aquilo que você achava que estava estável, na verdade não está. Pode acontecer? Pode.
É por isso que a gente precisa começar a ter esse bom senso, ó, do tipo de elemento que você vai começar a usar. Eu já fiz a análise aqui para um talude de mina, que o fator de segurança estava lá em 2,12. Elemento triangular de 3 nós, o mais fuleira. Quando eu aumentei a taxa, fiz a convergência de malha, o fator de segurança caiu para 1,4. Então, olha só a diferença, né? 0,7 aí, ó, é muita coisa. E pegar o software, pilotar sem entender um pouquinho da teoria é balela, né? É pesado, é complicado. Aí, beleza, ó, comparei de novo aquela superfície de ruptura do slide com essa região. Mais uma vez, tem semelhança, né? E aí cabe ao projetista qual fator de segurança que ele vai utilizar e o que que ele vai alegar. Se você pega lá, coloca no seu relatório que o fator de segurança que você vai utilizar é 1,69, 1,7, e não vai pegar aquele lá de 1,9 do slide, porque você trabalhou com uma análise de elementos finitos, primeira coisa que o fiscal, né, o superior lá, pode vir perguntar é, beleza, agora, e os parâmetros? De onde você tirou esses parâmetros para assumir que esse fator de segurança é 1,7 e não é 1,9? Se você fala que começou, que você pegou isso como uma estimativa, por exemplo, pegou lá de outra mina, foi por água abaixo, né, essa comparação. Então, tem que ter, né, tem que existir esse bom senso aí da coisa. Uma outra opção que o RS2 também tem é de trazer para você a opção de, ou a habilidade, né, de buscar uma área de redução, para você atacar só naquela área, que é isso aqui, ó. Eu estou trabalhando com uma seção refinada e estou fazendo uma delimitação da redução de resistência. Então, todo esse restante aqui que está fora dessa área, ele não vai preocupar, ele vai concentrar o esforço dele só aqui dentro. Beleza, eu fiz isso então, aí eu estava lá com 1.867 elementos triangulares de 6 nós. Olha o que ele me deu aqui, ó. O mesmo fator de segurança de antes de eu refinar. Então, isso me deixa mais tranquilo em acreditar que esse fator de segurança que eu possa finalizar a minha análise esteja nisso aqui, ó, 1,7. Você pode até refinar mais, aumentar o número de elementos. Aqui a gente está falando de 1.867. Ô, gente, eu já fiz análise com 400 mil elementos. Ficou lá a semana inteira rodando para eu ver uma variação no fator de segurança de 0,01, 0,02. Então, chega uma hora que você bate o pé, você bate o martelo, ó, não compensa mais refinar aquilo, porque o custo computacional ou o custo-benefício não vale a pena. Você está gastando lá 10 horas, 20 horas a mais, né, que você não tem no seu dia a dia, para ter uma variação aí centesimal no fator de segurança. Não faz sentido, né? Beleza. Aí trouxe um segundo exemplo aqui, ó, talude de mina agora, ó. Fiz lá uma primeira análise, aqui eu já tinha refinado, ó, fiz uma análise e verifiquei que daria uma ruptura nessa minha região aqui, né, à esquerda. Aqui, Sami, isso aqui gosta, ó, isso aqui é uma cavo de uma mina, rica aqui em quartzito, tem anfibolito aqui no meio, aí aqui em cima o pessoal meteu uma pilha de estéreo, ó. Só que o material aqui aguentava, né, a mina lá era caprichada e as rochas eram. Eu cheguei a fazer uma visita lá, ela tinha capacidade para isso, né? Igual o seu caso aí, não. Aí, beleza, rodei isso aqui, ó. Um fator de segurança de 1,47. O que que isso aqui te mostra? É um modelo pesado, ó. Tem uma densidade boa de elementos aqui. Se eu ataco diretamente pelo RS2, eu tendo a acreditar que eu teria uma ruptura local, né, caso o fator de segurança fosse baixo, né? Então, por quê, ó? Meu gradiente, a minha paleta aqui, ó, tá mostrando maiores deslocamentos aqui no topo. Isso aqui até que acaba sendo meio relativo, né? Tem muito geólogo que fala que se você tem uma ruptura, uma superfície passando aí de mais de 3 bancos, já é considerada ruptura global, né? E não local. Então, depende, né?
Beleza, olha que bacana, cara. Fiz a mesma análise lá dentro do slide, equilíbrio limite, fator de segurança 1,39. Ó, 1,47 contra 1,39. Aí eu sobrepus a região, né, ou a superfície de ruptura dentro da região. Olha a semelhança. Um está me dando aqui, ó, uma região mais crítica nos primeiros 3 bancos. E o outro está me dando os primeiros 4, né, os primeiros 4 bancos. Agora, há de convir que os maiores deslocamentos estão casando, né, estão muito próximos aqui da superfície de ruptura. E, mais uma vez, com qual que você fica? Com 1,39 ou 1,47? Depende dos parâmetros que você está utilizando, né? Bom, e aí, pessoal, a gente chegou aqui com 1h20, né? 1h10 mais ou menos de webinar. Eu queria agradecer desde já a presença de vocês, o pessoal que vai assistir no YouTube depois também. Mas por que que eu fiz esse webinar, né? Por que que eu marquei isso aí? É o seguinte, não sei se vocês têm LinkedIn, mas se você começar a rolar o feed do LinkedIn, você vai ver o tanto de oferta para vaga, para geólogo e para engenheiro de forma geral. Os mais badalados, pelo menos que eu tenho visto, é engenheiro civil e engenheiro de Minas. Então, os três, ó, civil, Minas e geólogo, tem aparecido oferta demais, cara. Fala, Sami, você está contratando aí também, Sami? Nossa Senhora. Ó, Tá. Eu não sei onde que eu tenho mais para fazer trabalho. pois é, cara, pois é, exatamente. Ó, eu separei aqui, ó, 5 ou 6 oferecimentos de vagas que eu vi nos últimos 3 meses, 2 meses, para ser mais preciso, ó. Engenheiro geotécnico master para geotecnia em Nova Lima. Aí, olha o que pedia, quais eram os requisitos da vaga, ó. Experiência em análise de estabilidade, percolação, tensão, deformação, para barragem, pilha de rejeito, pilha de estéreo, entre outros. Aí, olha o que vem aqui embaixo, ó. Experiência com softwares, especialistas para estruturas geotécnicas, slide, é o primeiro da lista, Slope, né, o GeoSlope lá, AutoCAD, ArcGIS, não tem como você não trabalhar com isso hoje. E o problema é que quando você sai da graduação, o Sami deve ter sentido isso aí muito na pele também, né? Assim como eu senti, Felipe com certeza, você sai da graduação, principalmente se você tiver vindo da federal, isso acontecia direto comigo, cara. O professor falava, não, software você aprende depois, não precisa mexer com isso aqui agora não, vamos preocupar na teoria. Olha lá, ó. Não é assim mais não. Você vem procurar uma vaga, seja na internet, seja onde for, né, batendo de porta em porta, coisa que já não acontece tanto mais, já está aqui, ó, para você concorrer à vaga, você já precisa de experiência no software. Mas que em geral agora tá mais fácil o software. Na minha época que eu estava estudando, cara, eu entrei em 97, lá em Ouro Preto. Uhum. Cara, software era trancado a 7 chaves, cara. Quem tinha dentro da universidade não gostava de ensinar, nem as empresas Eu também sei. fazia, cara. Uhum. Eu tô Pois é. agora, depois de 20 anos de formado, que eu tô aprendendo a mexer com software de modelamento de mina, coisa Uhum. que tinha lá na universidade, mas ninguém deixava fazer, não. Pois é, tem toda a questão Era, da acessibilidade também, né? não Mas tinha, não. eu formei um pouquinho depois de você, eu formei em 2014. De 2009 a 2014, você pode contar nos dedos aí, ó, quantos professores iam para a sala e te mostrava, nem que seja abrir o software com você assim, e mostrar, ó, aqui você faz isso, aquilo, aquilo. Vou te passar um craqueado. Se você falar que foi eu que passei, eu te mato, né? Mas vai lá mexer, aprende a mexer. Mas você podia contar na mão. Aí, beleza, ó. Segunda oferta aqui, ó. Engenheiro civil de Minas, para Congonhas, aqui em Minas também. Olha lá, ó. O que é um dos requisitos? Ó, sólidos conhecimentos em software de análise de Deve ser estabilidade. CSN. Rock Science ou GeoSlope. Não é CSN, não.
A CSN estava contratando mês passado, inclusive me ofereceram lá, me entraram em contato comigo, mas essa aqui não é da CSN, não é outra em Congonhas. Tem até um ex-orientado meu que está lá, está na de Congonhas também. E eles estavam contratando mesmo. Esse eu nem coloquei aqui, que eu nem fiquei sabendo. Ó, terceira vaga, ó, Itabirito, região metropolitana aqui em Minas, né? Requisito mínimo lá, ó, conhecimento em software de geotecnia. Quarta, essa aqui era para estagiário. Ó, o que será considerado como diferencial? Inglês. Se você não sabe o mínimo de inglês, você não consegue nem saber o que o software está falando também, né? E experiência prévia no uso de ferramenta computacional como Rock Science, GeoStudio, Plaxis, né? Por aí vai. Quinta, ó, essa aqui eu peguei hoje, cara. Na hora que eu peguei, tirei um print lá no LinkedIn, tava ainda, ó, recrutando agora. Aí, depois que eu voltei lá, já não estava mais liberado. Ó, essa aqui é para Itabirito, engenheiro geotécnico sênior, pré-requisito, AutoCAD, softwares de geotecnia, experiência com estabilidade, talude, extensão, deformação. Eu vi em algum lugar é Samarco. O Samarco estava procurando o geotécnico. Pois é, esse aqui é da Vale, que eu peguei hoje. Samarco também tá. Eu vi da Samarco. Uhum. Algum lugar que eu olhei aí. Tá Toda direto. vez que você entra no site da Vale, tem oferta lá à vontade para geotécnico. Pois é. É um fato. Pois A é, vida cara. não deve estar sendo muito fácil para ser geotécnico da Vale, não, hein? Não, eu convivo com alguns aqui, não está fácil, não. Ó, essa aqui é a última, tá? Ó, prometo. Sexta, essa eu peguei fresquinha, ó. Tem 2 horas que eu peguei ela lá, ó. Vaga para engenheiro civil em Curitiba, área de geotecnia. Pré-requisito. Deixei até o contato. Tem empresa aqui o contato. Ó. Quem estiver assistindo aí depois e quiser, ó, tá valendo ainda. Ó. Carga horária 40 horas, salário é combinar, joga um faz-me rir neles lá, né? Joga um miguezinho lá e vê se cola. Conhecimento em software de geotecnia. Aí o que eles colocaram aqui, ó? Slide RS6. Cara, esse RS6 aqui eu acho que foi erro de digitação. Eu não conheço nenhum RS6. Eu conheço o Slide 6. Porque o Slide 6... Deve ser o RS. É o RS2. RS2. É, eles trocaram aqui, ó. É porque essa é a firma de consultoria que não sabe. Pois é o RH, administração lá, porque você tem Slide 6, que é aquela sexta versão, e você tem o RS2, então eles devem ter trocado aqui, ó. Mas beleza, cara. Aí eu te pergunto, a faculdade, muitas delas aí que não tem esse contato com software, é só teoria, te prepara para você concorrer a uma vaga dessa? Complicado, cara. Aí eu fui, quando eu comecei a fazer o doutorado, em 2018, eu fui dar uma sondada em curso. Aí eu achei em BH. Achei esses 2 aqui em BH, Slide 2, 2.500 pau. Achei o RS2 também por R$ 2.500. Aí, beleza. Faz a conta, 5 conto, né? Aí não fiz os cursos, não. Eu fui fazer o curso desse cara aqui, ó, de elementos finitos. Aí eu paguei 2.500 também, do mesmo jeito, não teve jeito. O curso dele é muito bom, recomendo. Quem quiser mergulhar nisso aí, o curso dele é top. Depois até mando para vocês, me procura lá no Instagram, WhatsApp afora, Telegram, que eu te mando até o link, o nome do cara lá. Vale muito a pena, me salvou no meu doutorado. Agora, isso aqui é o que o pessoal tá vendendo por aí, ó. Um curso excelente. Você pega lá um final de semana inteiro, né? Na época eu não tinha condição. Aí o que eu fiz? Eu abri a minha empresa de cursos online também. Tá aí o Sami, que já é até aluno meu 2 vezes, né, Sami? Uhum. E aí eu montei um curso de Slide 2, o Sami até fez comigo, ele fez o presencial. Eu montei esse curso e eu acabei de subir esse curso para a Hotmart. E aí lá na Hotmart, você tem acesso de 1 ano ao curso, né? Eu coloquei lá 1 ano para ficar à vontade para o pessoal, trabalho o dia inteiro e não tem hora de assistir. Final de semana, então,
é cansativo, né? Sami estava até 5 horas da tarde e agora fazendo curso. Dentro... A semana toda. Semana toda, né? Dentro desse curso de slide, eu coloquei um módulo, um mini curso de RS2, tá? Por esse preço aqui, ó, você consegue esse curso. E eu ainda tenho um curso de laudo de estabilidade, de elaboração de laudo de estabilidade, que o Sami também fez. Sami comprou no primeiro dia, descontinho caprichado, né, Sami? E esse curso, ó, se você tiver interesse, ele está aqui, ó. O Sami não acabou ainda, mas depois dá um depoimento para o pessoal aí, ver o que achou do curso, ó. Olha qual que é a estrutura, uma contextualização teórica de estabilidade de taludes, porque fato é, essa norma aqui está em revisão. Para ela começar a vir com alguma coisa mais específica aí, em relação a até quantas sondagens fazer, tipos de ensaio fazer, não custa, mas fato estão revisando várias normas. Revisado em 2016, 2017, estão revisando agora. De agregado para a construção civil, revisou quase todas. Um monte, de pois agregado. Até eu acho que o ensaio Los Angeles, a Abrasão Los Angeles, acho que eles revisaram. Eu comprei umas 20 normas semana passada. Pois todas de negócio, tudo novo. É verdade, está revisando sim. Ó. Aí o que acontece é, cada vez mais, você pode ter certeza, se esse não é o contexto dessa cidade, ainda é questão de tempo, assim como era a questão de fiscalização em barragens, que o DNPM e a ANM começou a chegar rasgando depois, e já fiquei sabendo que tem gente que vai fazer auditoria, não sei se é da FEAM ou é de outro órgão, vai a fiscalização lá e quer saber até qual que é a segunda casa decimal que o cara tem lá no fator de segurança dele, que é que ele justifica. Então, pouco a pouco, a fiscalização vai chegar, né? Pode não ser em todos os setores, mas uma hora ela chega. Então, eu fiz esse curso aqui, ó, montei esse curso justamente para isso. A sua prefeitura, mais cedo ou mais tarde, ela pode começar a cobrar um laudo de estabilidade de taludes. E esse curso aqui ele é voltado para estabilidade de encostas, taludes de corte e aterro, e ele tem uma exploração da norma, apresentação dos documentos necessários para a elaboração de um laudo de estabilidade, exemplos de termos de referência, como que você elabora uma seção topográfica, né, para quem nunca teve contato com isso, interpretação de ensaios geotécnicos, noção, tem aqui um módulo de noções do slide, confecção de laudo, proposta técnico-comercial, como que você elabora uma proposta, como precificar, como fazer um orçamento. Então, esse curso, você vai achar ele lá na Hotmart hoje por R$ 997. Então, se eu for fazer a conta aqui, ó, e somar esses 3 cursos aí para dar um up na galera que está caçando vaga, né, em geotecnia, isso aqui está num total, né, sai num total aí por R$ 2.391, que ainda é mais barato do que um curso de R$ 2.500. Só que o que acontece? Está aqui o Sami, que não me deixa mentir, eu sempre tenho prezado pela qualidade dos cursos e pelo depoimento. Então, se você entrar nesse de laudo, por exemplo, aqui, você vai ver que tem uns depoimentos lá do pessoal, se é para criticar, critica, e se é para elogiar também, que elogie. Eu tenho prezado, no momento, mais por um depoimento, o cara vai lá, faz o curso, me fala o que ele achou do curso, me manda um vídeo falando, ou um texto, para que isso agregue mais ao curso, me manda junto com crítica também, ó, isso aqui precisa melhorar, isso aqui está legal. E pensando nisso, e não basicamente no dinheiro, né? Não vamos ser hipócrita, não, mas vamos deixar as coisas transparentes. O que eu fiz? Eu montei um combo desses 3 cursos aqui, ó, por R$ 897. E aí, isso aqui tá num site que eu vou deixar aqui para você, ó, com todas as informações do curso de slide 2. O webinar é sobre RS2, mas está aqui o convite para o curso. Tá? Deixa eu até colocar aqui para você. Eu vou colocar isso lá no
na descrição do vídeo, que vai ficar até domingo no YouTube também, mas está aqui no bate-papo. Se você acessar essa página, você vai ver isso aqui, ó. O que é o escopo do slide 2? Ó. Coloquei todas as ofertas de vaga aqui também, e aqui está, ó. A gente vai abordar uma contextualização teórica sobre estabilidade de taludes. Tem muita gente, cara, da geologia que estava me procurando. A última turma do curso de slide que eu fiz depois do SAMI tinha mais geólogos do que engenheiro. E o pessoal da geologia acaba tendo uma dificuldade que muitas vezes na graduação, essa parte de estabilidade de taludes nem é explorada. Isso vai ser visto lá na pós-graduação afora, né? Então, eu começo com um módulo desse, depois, configurações iniciais, tipos de inserção de geometria, importando do slide, né, de arquivo DXF, traçando isso aqui dentro do slide, traçando por perfis de sondagem a partir de boletim, né, a partir de furos de sondagem, métodos de busca, quando utilizar o Grid Search, quando utilizar o Simulated Annealing, quando utilizar o Google Search, por que eu utilizo superfície não circular em vez de circular, técnicas de estabilização, simular muro de contenção aqui dentro, simular um solo grampeado, um geossintético, análise de sensibilidade. O que é essa análise de sensibilidade? Se você tem uma incerteza em relação a um parâmetro, por exemplo, estou com um boletim de sondagem aqui, estou com um ensaio de laboratório, mas essa coesão de 40 kPa aqui, não estou acreditando muito nela. Eu quero simular uma coesão de 20 até 40 kPa. Você consegue verificar qual que é a variação do fator de segurança lá dentro do slide, fazendo uma análise de sensibilidade. Análises sísmicas. Se você for consultar lá a NBR 13028 de barragens e o termo de referência da FEAM aqui em Minas, tem que ter análise sísmica, fator de segurança mínimo de 1.1. Até então, no manual da Eletrobras, lá em 2003 era 1, agora é 1.1. Análise de percolação, coisa que pouca gente ainda mexe dentro do slide, né? Eu nunca ouvi falar de análise de percolação na graduação, para barragem, para taludes em geral. Configurações finais, tem exemplo de aplicação a rodo lá dentro do software. O que eu fiz? Eu não estabeleci uma carga horária mínima para esse curso de slide 2 agora, por conta de que a RockScience está em fase de atualização. Ela já falou, né, que não vai fazer uma nova versão, mas ela vai atualizar, que é esse M+, slide 2, né, versão 9 M+, de manutenção. E aí, eu vou deixar a carga horária em aberto, vai passar de 20 horas tranquilo, e aí eu vou gerar depois, ao final do curso, assim que você terminar todas as aulas, eu vou te gerar esse certificado, mas eu não terminei ainda o módulo de percolação e essas aulas adicionais que a gente vai colocar em função dessas atualizações. Junto aqui, ó, vai ter o módulo bônus do minicurso de RS2, 1 ano de acesso. O do SAMI aí foi 30 dias, né, SAMI? Foi reduzido, mas agora está lá por 1 ano. Certificado, essas atualizações aqui, ó, da RockScience, que for atualizando, eu vou trazer isso aqui para o software. E você consegue, né, dividir isso aí até de 12 vezes, né, ou então por esses 897 à vista. Tá certo? Isso aqui, com essa aquisição até domingo, dia 1º de agosto. Essa aqui é uma oferta inicial, por quê? Porque eu pretendo agora ir reduzindo a questão dos cursos ao vivo, né, de final de semana, e trazer isso aqui, deixar isso na Hotmart, porque o cara tem lá pelo menos um acesso de 1 ano, e aí o contato, ele é direto, colocou comentário lá, toda semana eu estou entrando para ver se tem comentário. Cara, me acha no Telegram, me acha no Instagram, me acha até no WhatsApp também, né, Samir? A gente montou um grupo lá para o curso presencial, para o curso online, e garantia de 7 dias. Fez a aquisição, não gostou da didática, não gostou da gravação, achou que não aprendeu nada, você pode pedir o seu reembolso.
E aí, Felipe, muito obrigado pela participação de vocês, tá? E assim que a gente marcar um outro webinar lá, eu já jogo a data lá no Telegram, Instagram fora, e a gente bate mais um papo. Ô, Clínio, eu que agradeço, né, pelo conhecimento compartilhado aí, cara. Assim, a gente que está na área de geotecnia, né, no meu caso, gosto muito, vem procurando, vem buscando, e assim, é raro achar um cara com essa vontade sua de hoje aí, cara. Assim, primeira vez que eu participo com você, e sinceramente fiquei assim, surpreendido com o que você entregou aí. Beleza, cara. Obrigado. Você tem que ver o curso de slide. Porque eu realmente cheguei aqui, eu imaginei que você fosse fazer uma explanação sobre o RS2 e sair daqui sabendo muito mais do que eu imaginaria saber sobre elementos finitos. Joia. Então, assim, cheguei para uma coisa e saí com outra. Surpreendente. Bacana. Show de bola, eu que agradeço. E é isso aí. Até uma próxima, a gente vai conversando.